Olá, amigos do canal. Nós vamos falar hoje sobre um tema importantíssimo: o seu direito de ir e vir. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você receber novos vídeos sobre temas importantes, temas jurídicos e outros temas. Também eu quero te pedir que você dê um like para fortalecer o nosso canal e garantir mais visualizações. Vamos ao nosso tema. O nosso tema de hoje é criminalização do direito de locomoção. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 15, estabelece que o cidadão, em tempo de paz, tem direito de se locomover no território nacional. Mas aí nós estamos em um momento de pandemia, em que o ente público precisa tomar medidas para combater a doença. O governo federal editou medidas provisórias, já estabelecendo algumas condições que nós deveríamos nos adaptar para combater a Covid-19. Depois, essa medida provisória transformou-se em lei, foi editada uma lei, votada pelo Congresso Nacional, a Lei 13.979 de 2020, que estabeleceu ferramentas para que o poder público pudesse enfrentar a pandemia da Covid-19. Em ação direta de inconstitucionalidade, o STF enfrentou esta matéria e entendeu que os gestores de esfera estadual e municipal também poderiam editar decretos com medidas para combater esta doença. Mas o que aconteceu, o que nós estamos vendo no Brasil é uma tremenda insegurança jurídica. Porque os gestores públicos não estão entendendo qual é o seu papel diante desta pandemia e estão emitindo decretos que são totalmente ilegais, que são totalmente inconstitucionais. Decretos que venham criminalizar a conduta do cidadão que desrespeitar um decreto é ilegal. Só quem pode legislar sobre esta matéria penal é a União, é o que consta no artigo 22, inciso 1º da Constituição. O decreto é um ato administrativo. O decreto é um ato unilateral do gestor público transmitindo à sociedade situações que deverão ser efetivadas diante da situação que o gestor público precisa resolver algo, estabelecer algo diante da administração pública. O decreto não é lei. O decreto ele não passa pelo processo legislativo. Portanto, o decreto é meramente um ato administrativo. Repito, vimos aí em matérias jornalísticas, vimos aí em redes sociais a divulgação de decretos mandando que a polícia viesse prender aquele cidadão que desobedecesse aquele decreto administrativo porque estaria cometendo crime. Não é possível estabelecer, criminalizar determinada conduta por meio de decreto, somente por meio de lei, e isso na esfera federal. A União, o Congresso Nacional, estão dizendo que o cidadão que for pego em determinados decretos, que cada estado, cada município emitiu o seu decreto à sua própria vontade. Que o cidadão estando numa praça, que o cidadão estando numa praia, ele seria preso, ele seria levado à delegacia e ele ia enfrentar os rigores da lei, ia passar por todo um procedimento criminal, respondendo pelo artigo 268 do Código Penal, que é infringir determinação do poder público determinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Senhores, senhoras, o artigo 268 do Código Penal é uma norma penal em branco,
que necessita de outra norma, de outra lei, que venha estabelecer qual é a conduta que o cidadão possa ter cometido, que assim será crime. No caso do 268, conduta que possa introduzir ou propagar doença contagiosa. Correntes doutrinárias, e eu me filio a elas, a esta corrente, diz que o artigo 268 ele só poderá ser aplicado em uma conduta suficientemente capaz de causar dano, de lesar a coletividade. Um cidadão saudável, que não está doente, não tem Covid-19, que decidiu sentar na praça pública para olhar a paisagem, ir à praia, tomar um banho de mar, ele não cometeu nenhum crime. Primeiro que o direito de locomoção é garantido pela Constituição. E só uma emenda à Constituição poderia alterar esta norma. Norma, digo, constitucional. Portanto, decretos não têm o poder de criminalizar nenhuma conduta. Decretos não podem estabelecer normas dizendo que o cidadão será preso se desobedecer o decreto. Decreto é ato administrativo e será resolvido administrativamente. E o máximo, o que pode ocorrer em desrespeitar um ato administrativo, responder um processo administrativo e responder por multa. Por prisão, nunca. No Brasil, não. A Constituição não foi alterada.